Olá, meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Esse é o nosso primeiro programa de 2016 e eu quero saudar você com a graça e a paz de Jesus, desejando um ano cheio de bênçãos, cheio de alegrias, cheio de vitórias. Li há não muito tempo atrás, num artigo de Max Lucado, a seguinte história. Um senhor saiu para passear com o seu filho. Era um garoto ainda. Eles estavam empurrando um carrinho de mão. O carrinho ia vazio, porque eles estavam se dirigindo até um depósito de material de construções. Então, o menino pediu para que seu pai o levasse dentro do carrinho. E seu pai fez isso. O menino se alegrou muito e foi brincando até chegarem ali no depósito. O pai comprou 2 sacos de cimento, colocou sobre o carrinho e eles estavam voltando para casa. O menino disse: "Pai, posso ir no carrinho de novo?" E o pai então comentou: "Filho, não há como. O carrinho não vai aguentar os 2 sacos de cimento e você em cima. E também você não vai conseguir se equilibrar em cima do carrinho." O menino ficou muito chateado, muito aborrecido. Voltou reclamando o tempo todo. Reclamava tanto que então o pai, querendo ensinar a criança, disse: "Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar os 2 sacos de cimento, você vai sentar no carrinho e eu vou colocar os 2 sacos de cimento sobre o seu colo. Pode ser assim?" O menino disse: "Claro que não, é muito pesado para mim." Então o pai o ensinou da seguinte forma: "Filho, o carrinho foi feito para carregar esses materiais da construção. O objetivo do carrinho não é levar você. Quando fomos para o depósito, o carrinho serviu para fazer algo que não era a sua missão. Foi uma brincadeira apenas. A missão do carrinho é carregar o material da construção e não você." O menino não aceitou muito, mas aprendeu uma lição que todos nós precisamos aprender na vida. Sabe, queridos, sempre no começo de um ano, é bom nós lembrarmos qual é o resultado, a finalidade, a missão primordial da vida. A vida é como esse carrinho. Nós precisamos entender qual é a finalidade da vida, para que então não tenhamos percepções erradas do tempo, das oportunidades, do ano que se apresenta como um cenário novo que devemos interagir e participar. Se o ano novo é comparado a esse carrinho, o que nós colocamos em cima dele? Algumas pessoas transformaram a vida, o ano, o tempo, como se fosse um carrinho que levará apenas coisas materiais. Já percebeu que algumas pessoas só dizem que a vida vai bem quando elas têm dinheiro? Quando elas compram coisas? Quando elas podem pagar ou por uma viagem, ou por algo novo para colocar dentro de casa? Sim, para muita gente, a vida é um carrinho que só leva coisas materiais. Quando o carrinho está vazio, essas pessoas ficam muito aborrecidas. Elas acham que a vida é sinônimo de dinheiro, é sinônimo de coisas,
é sinônimo de lugares, mas a palavra de Deus nos diz que a vida é muito mais do que dinheiro. A vida é muito mais do que coisas. A vida é muito mais do que compras. A vida está relacionada a pessoas que, pela graça de Deus, receberam a dádiva do tempo, não apenas para fazer, para comprar ou para ter, mas sim para ser, para experimentar, para viver no sentido de aproveitarem a essência do fôlego da vida que lhes foi dada pelo próprio Deus. O seu carrinho, por certo, tem algumas ou até muitas coisas materiais. Só que não permita que elas ocupem totalmente o carrinho, a ponto de não sobrar espaço para o mais importante, que é você mesmo, que são as pessoas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele primeiro criou um lugar para que o homem pudesse habitar. Então, Ele criou o homem e criou a mulher e injetou neles o fôlego da vida, a essência da vida, o favor divino que dá à matéria criada a oportunidade de viver, de experimentar. A vida não é sinônimo de coisas, de compras, de dinheiro, de matéria. A vida é sinônimo de alguém que recebeu de Deus a dádiva de experimentar no tempo uma série de possibilidades, sendo a maior delas o que veremos no próximo bloco. Fique aí com a gente e lembre-se, chegou 2016, vamos vivê-lo da melhor maneira possível. Continuamos olhando para 2016 e falando um pouco sobre a vida comparada a um carrinho de mão. O que colocamos dentro dele? Algumas pessoas só colocam coisas, só colocam dinheiro, só colocam questões materiais. Mas nós vimos que antes das coisas está a pessoa, está a essência da vida que nos foi dada por Deus. Nesse mesmo carrinho, algumas pessoas têm colocado também sentimentos
que não são os melhores e os corretos para alguém que percebeu a graça divina e percebeu o presente de Deus, que é o fôlego da vida. Vamos imaginar que o seu carrinho está lotado de mágoas, está lotado de ódio, está lotado de sentimentos, não apenas negativos, mas sentimentos destrutivos. Acredite, muita gente começou o ano de 2016 com o carrinho lotado de sentimentos destrutivos. Sentimentos terríveis, sentimentos capazes de desanimar qualquer pessoa. O carrinho da vida não é para guardar sentimentos assim. É por isso que Deus, Ele nos diz que devemos perdoar, devemos nos reconciliar, devemos buscar aquilo que é nobre, aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável. É por isso que Deus diz que nós devemos transformar a nossa mente. Se o seu carrinho da vida está cheio de sentimentos terríveis, destrutivos, ruins, então, por certo, você não terá uma vida abençoada em 2016, porque não vai sobrar espaço para mais nada. Se o seu coração está cheio de amargura, por exemplo, não sobrará espaço para a esperança, para a fé, para a alegria, para as motivações abençoadas da existência. Se você encheu o seu carrinho de ódio, por exemplo, como sobrará espaço para o amor, para o perdão, para a alegria? Eu sei que você dirá, mas eu não coloquei essas coisas no carrinho. Alguém as colocou. Alguém fez isso. Alguém me machucou. Alguém me feriu. Alguém marcou a minha história com traumas terríveis. Eu concordo com você que muitas pessoas são ágeis e espertas em encher o nosso carrinho de sentimentos terríveis. O que fazer? Carregar esse carrinho? Ou então tirar todas essas coisas para que a vida plena de Jesus tenha espaço na nossa caminhada de 2016? É mais sábio tirar, é mais sábio desocupar o carrinho, abrir espaço. Não é algo fácil, mas é muito possível. Como fazer isso? Se você quer desocupar o seu carrinho, você precisará agir logo, agir rápido, porque alguns sentimentos, eles vão se tornando maiores e mais pesados com o passar dos tempos. Talvez em 2015 você tenha deixado sobre o seu carrinho alguns sentimentos assim, como o ódio por alguém que tem marcado a sua vida do modo mais cruel possível. No começo de 2015, era pesado já carregar o ódio, mas ele ficou mais pesado, e talvez agora no começo de 2016 você esteja erguendo esse carrinho com muita dificuldade. É hora de tirar o ódio do carrinho. Vá tirando um pouco de ódio todos os dias até que o carrinho esteja vazio. É amargura? É decepção? Vá tirando. Como se tiram sentimentos terríveis do carrinho da vida? É pela oração, é pelo perdão, é pela reconciliação, é chegando diante da pessoa cruel e dizendo: eu perdoo você.
Talvez você esteja pensando, mas é muito difícil, eu não vou conseguir. Essa pessoa já me feriu tanto. Peça ajuda a Deus. Ore. Peça que a graça de Deus promova um momento de reconciliação. A questão é que com sentimentos assim no carrinho, não sobrará espaço para a vida plena que Jesus tem para você. E é exatamente isso que nós vamos comentar no próximo bloco, porque afinal de contas, 2016 precisa ser um ano marcante para você. E nada mais marcante do que a plenitude de vida que Jesus veio nos oferecer. Até o próximo bloco. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. E 2016 chegou e estamos comparando o ano de 2016 com um carrinho de mão, no qual colocamos alguns pesos, alguns valores. Devemos colocar sobre ele os valores corretos. E já vimos dois totalmente equivocados. O primeiro são as coisas materiais. Ocupar o carrinho da vida apenas com dinheiro, com coisas compradas, com expectativas materiais, é um grande erro. Mas também ocupá-lo com sentimentos de destruição, de amargura, de ódio, de tristeza, é um erro também, porque não sobra espaço para o que de fato deve estar no carrinho. E o que deve estar no carrinho da vida? Qual é a carga que devemos levar em todos os dias de 2016. Essa carga está descrita em João 10:10. Vida abundante é o que deve estar no seu carrinho. Sabe por quê? Porque você foi criado para ter uma vida abundante. Quando você foi formado lá no início da história, através de Adão, o primeiro homem, você deve se lembrar que Deus, com as suas próprias mãos, do pó da terra, deu origem ao ser humano e então injetou nele o fôlego da vida e tornou o homem um ser criado à sua imagem
e a sua semelhança. Perceba que Deus nos criou, portanto, com um potencial enorme. Ele nos criou para sermos pessoas realizadas, pessoas que usufruem daquilo que há de mais especial na vida, que é sermos como Deus é. O pecado tirou-nos a possibilidade de sermos mais parecidos com Deus. Porém, Jesus, ele veio reinaugurar essa possibilidade, essa chance. Ele veio nos transformar, nos perdoar, abrir novamente o acesso que estava interrompido entre nós e Deus. E quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele está dizendo: você pode viver de maneira significativa. Você pode viver de uma maneira abençoadora. Você pode viver de uma forma tão maravilhosa que você nem imagina o quão maravilhoso será. O seu carrinho, o carrinho da vida, é para ser preenchido com a vida abundante que Jesus veio nos oferecer. E se essa vida vem de Jesus, então o que mais precisaremos em 2016 é do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, lá no finalzinho da sua carta aos Coríntios, a segunda carta, ele diz, numa das expressões mais lindas sobre isso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele, retratando a voz que ouvira do próprio Jesus, descreve que no carrinho da vida a graça de Jesus é o suficiente. O que devemos preencher na nossa história, na nossa vida, é a graça de Jesus. O que deve estar presente em nós é a graça de Jesus. O que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, é a graça de Jesus. O que deve nos manter cheios de esperança para 2016 é a graça de Jesus. O que há no seu carrinho? Apenas coisas? Apenas sentimentos destrutivos? Outras coisas que nem mencionei aqui? O que há no seu carrinho? É momento de preenchê-lo com aquilo que de fato vale a pena, com aquilo que compete à vida. E o que vale a pena colocar em sua história e na história desse novo ano é a presença de Jesus, a graça de Jesus, a própria vida que Jesus Cristo veio nos trazer. Então, enche o seu carrinho. Ore mais do que você orou ano passado. Leia mais a Bíblia do que você leu ano passado. Adore mais a Deus, muito mais do que você o fez no ano passado. Conviva com seus irmãos. Dedique sua vida ao Senhor. Congregue em uma igreja. E acrescentando essas ações, você vai experimentando mais e mais a graça do Senhor Jesus. A você que está com seu carrinho cheio apenas de coisas e apenas de sentimentos terríveis, eu faço um desafio de começo de ano. Desocupe, deixe o seu carrinho livre para que a graça de Jesus se manifeste em você. E aí, você então terá um ano muito melhor do que os anos anteriores, porque onde há a vida plena de Jesus, há sim muitas coisas boas e abençoadas para todo aquele que crê. Te vejo na próxima semana, sempre aqui no www.hdprovideo.tv.br. Te aguardo. Que Deus
abençoe sua vida.